Graças a Deus. Então tá tudo certo. Eu já vou abrir aqui a minha Bíblia, mas antes eu preciso fazer uma oração para que Deus nos dê condições de pregar, né? Como foi pregado hoje pela manhã, né? Então nós vamos falar sobre a estratégia da serpente. Vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso eterno, querido Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e que o Teu Espírito possa nos conduzir, Senhor, nessa noite, e que a palavra do Senhor seja pregada da forma que o Senhor desejar, e que essa palavra possa fortalecer, nos edificar e chegar àqueles que estão necessitados. Nós pedimos isso ao Senhor, repreenda todo o mal e nos dê, ó Pai, condições espirituais. Em nome do Senhor Jesus, e quem crê, diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Então, deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Acho que agora tá bom. Então vamos lá. Nós vamos falar com o tema a estratégia da serpente, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, para isso eu preciso que você abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, no verso 14. Gênesis capítulo 3, no verso 14. Deixa eu levantar aqui minha Bíblia, vai ficar melhor. Então, Gênesis capítulo 3, no verso 14. Deus, ele está no interrogatório, né? Então, estavam ali para prestar depoimento, né? Adão, Eva e a serpente, todos os envolvidos, né? E Deus vai ouvindo a cada um e vai sentenciando. E quando chega, você já conhece a mensagem, né? Então, quando chega na serpente, aí Deus diz o seguinte, ó. Então vamos lá, Gênesis capítulo 3, verso 14, diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Então, amado irmão e irmã, Deus, ele vai começando a declarar a sentença da serpente que enganou Eva, né? E ele diz que ela passaria a ser um animal maldito entre todos os animais, sejam domésticos ou selváticos, né? Que ela fosse, a partir daquele dia, seria amaldiçoada. E Deus, ele diz que a partir daquele momento ela não vai ter mais patas, né? Ela vai rastejar com a barriga no chão, com o ventre no chão. Então, fez parte
daquela sentença, remover as patas dela e ela passa a rastejar, né? E a Bíblia ainda diz que ela vai comer pó todos os dias da sua vida. Bateu o martelo, a sentença, e continua, né? A Bíblia diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher. Então, complemento da maldição é que haveria inimizade entre a serpente e a mulher, né? Até hoje você vê que tem mulher que quando vê uma serpente, né, já fica até arrepia, né? Então, o homem é diferente, né? Quando ele vê, ele quer, né, podá-la, né? Aí diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então essa inimizade, ela ia atravessar as gerações até os dias de hoje. Eu vou mostrar aqui para você que essa sentença ela tá valendo. Ela tá valendo. Ó, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Aí finaliza dizendo o seguinte: este descendente te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amado irmão e irmã, Deus, ele mostra que a partir daquele momento haveria uma inimizade. Quer dizer, veja que Eva conversava com a serpente como uma amizade, né? De um bichinho, né? Amizade. Mas, a partir daquele momento, haveria inimizade, e essa inimizade, ela ia se estender pelas gerações. A Bíblia fala que a serpente seria ferida na cabeça e a serpente iria ferir o calcanhar da descendência. Isso é profético, porque essa serpente, ela é um símbolo de Satanás. Na verdade, se você for ver na palavra de Deus, Apocalipse capítulo 12, não desmarque Gênesis, porque a gente vai voltar aqui, mas em Apocalipse capítulo 12, diz assim, ó, Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 9. Apocalipse 12, verso 9. Veja bem, diz o seguinte: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então veja, amado irmão e irmã, que a antiga serpente era o diabo. Na verdade, Satanás incorporou, entrou na serpente. Você vê na Bíblia que os demônios, eles entraram em porcos. Então, o que aconteceu foi uma possessão, mas na verdade, quem é instrumento do diabo também recebe sentença. Veja que em Apocalipse, no final dos tempos, haverá homens que a Bíblia diz que receberão uma autoridade
do dragão, serão usados pelo mal. E a Bíblia diz que eles serão lançados assim como o dragão, como o diabo será lançado, eles também serão lançados. A sentença vem para todos. Então veja, amado irmão e irmã, que a antiga serpente que nós acabamos de ler é o diabo. Deus estava falando ali com o diabo incorporado naquele animal. Bom, a gente já sabe que a serpente era o diabo. E agora a gente volta exatamente para o versículo, o final do versículo 15, que diz qual vai ser a estratégia. A estratégia é o seguinte: a descendência, o homem, ia ferir a cabeça da serpente, mas a serpente iria ferir o calcanhar. Veja, a estratégia do diabo, a estratégia da serpente é dar o bote no calcanhar. A gente entende que o ataque da serpente seja algo de surpresa, né? Porque o calcanhar, então a gente supõe que esteja de costas, esteja sem esperar. E é justamente o bote da serpente tem o fator surpresa. O inimigo, ele tem o fator surpresa, tentar surpreender a pessoa. Então Satanás, ele quer atacar de surpresa. Outra coisa, a serpente, ela atacou no calcanhar. Você já viu alguém falar o seguinte, que fulano tem um calcanhar de Aquiles? Já ouviu falar? Pois é, na mitologia grega fala que Aquiles era um guerreiro. Mitologia grega, né? Mas dá pra gente entender um pouco. E a história, a lenda, né, fala que a mãe dele mergulhou ele num rio para que ele fosse revestido de um poder, né, uma proteção. E ela segurou no calcanhar dele e mergulhou ele nas águas. E quando ela retirou, ele recebeu a proteção, menos no calcanhar. Então o calcanhar, né, era na história falado que o lugar frágil, o ponto fraco, o lugar desprotegido. E diz a história, né, que em nenhuma dessas batalhas um arqueiro acertou o Aquiles. Na verdade, acertou o calcanhar de Aquiles com uma flecha envenenada e ele morreu. Bom, isso é mitologia grega, mas dá pra gente entender que hoje, quando se fala em calcanhar de Aquiles, está falando de um ponto fraco, de uma debilidade, de um lugar desprotegido. Então, a serpente, ela vai abocanhar o calcanhar porque a estratégia dela é justamente ir num ponto mais fraco, atingir a pessoa em um lugar desprotegido. Satanás, ele é sagaz. A Bíblia fala em Gênesis 3, verso 1, que a serpente era o animal mais sagaz. Então essa sagacidade de
de maneira estratégica, atingir o homem. Satanás, ele tem feito isso sorrateiramente. Ele tem feito isso para atingir as pessoas, querer atingir os lugares frágeis. Satanás, ele não conhece o coração. Só quem conhece o coração é Deus. Mas ele estuda a vítima, procurando aonde está o ponto fraco, aonde está o ponto desguarnecido, desprotegido. É ali que ele vai atacar. É por isso que a Bíblia fala que Satanás anda a derredor. Ele está rodeando, como ele disse, rodeando sobre a terra. Ele procura para poder achar um calcanhar de Aquiles, poder achar um lugar desprotegido, um lugar que seja o ponto fraco. Então, amado irmão e irmã, é uma batalha. A Bíblia fala que haveria inimizade. Haveria inimizade contra a descendência, meu irmão, minha irmã. Veja, a estratégia da serpente é justamente atingir no ponto fraco. E a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência com Deus. E ele está falando sobre o espinho na carne. E de repente um anjo aparece para ele. E parece que o próprio Senhor Jesus dá uma mensagem para ele, dizendo o seguinte: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E você vê que no final, o apóstolo Paulo, ele fala que quando sou fraco é que estou forte. Amado irmão e irmã, isso é muito importante, porque se Satanás ele está procurando dar o bode na fraqueza, aonde você tem uma fraqueza, você precisa entender aonde é a área que você tem essa fraqueza e fazer o que o apóstolo Paulo fala. Porque ele diz: quando sou fraco é que sou forte. Por quê? Porque ele orava. O apóstolo Paulo, ele orava. Ele falava para Deus as suas fraquezas. E a partir do momento que você confessa e fala para Deus aonde é a sua fraqueza, a sua debilidade, algo, não sei, cada um tem a sua debilidade, né? E quando a pessoa ela coloca em oração aquela fraqueza, aquilo recebe uma atenção de Deus, de maneira que aquela fraqueza ela se torna força, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A partir do momento que você confessa para Deus que não está conseguindo perdoar, que o seu coração está magoado, aquilo, a sua debilidade, talvez seja um coração que não consegue perdoar. Quando você conversa com Deus sobre isso e você busca em Deus em oração, mas
expressando para Deus que aquela área está fraca. A partir do momento que você faz isso, aquilo começa a ser assistido pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Ele dá a assistência para nós naquela fraqueza. Você está entendendo como temos que agir diante dessa estratégia tão audaciosa de abocanhar exatamente no ponto fraco, no ponto mais frágil, desprotegido? Então, quando você ora nesse sentido, você se adianta. E é justamente isso. Numa guerra, quem se adianta leva vantagem. Quem se utiliza do fator surpresa, ela leva vantagem. Então, amado irmão e irmã, se a Bíblia diz que vai haver uma batalha onde um quer abocanhar o calcanhar e o outro quer ferir a cabeça, quem vai acertar primeiro? Quem vai agir primeiro? Porque às vezes a pessoa, ela acha que o fato dela não querer briga ou não acreditar, ela está livre. Muitas pessoas, elas acabam dizendo o seguinte: não, eu não acredito nisso. É só não acreditar nisso. Não, a Bíblia não fala assim. A Bíblia fala que a gente está numa batalha. E o fato de você não querer guerra contra o inimigo, contra o mal, isso não quer dizer que você estará isento. De jeito nenhum. Na verdade, alguém tem que agir primeiro. E se você não agir, com certeza Satanás, ele vai agir. Olha só, Lucas capítulo 10. Lucas, no capítulo 10, o Senhor Jesus, ele vai nos mostrar uma batalha espiritual. Lucas capítulo 10. Lucas 10 é a missão dos 70. Aí no verso, deixa eu ver aqui, verso 17. Pronto, verso 17. Lucas capítulo 10, verso 17. A Bíblia fala que os 70, eles regressaram e falaram para Jesus o seguinte: então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aí ele vai dizer, eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Olha que forte, olha que coisa linda. Amado irmão e irmã, Jesus presenciou uma batalha. E quando os discípulos disseram, olha, os demônios, eles estão nos submetendo por causa do teu nome. Então a gente diz em nome de Jesus e eles se submetem e eles vão embora. E eles são repreendidos e vão embora.
E Jesus disse assim: eu via Satanás caindo como se fosse um raio. Eu via, mas eu dei autoridade para vocês. Eu dei autoridade para vocês pisarem. Pisarem, mais uma vez, serpentes, e aqui ele inclui escorpiões. E isso ele diz que é sobre todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo. Ele está falando de Satanás, dos demônios. Amado irmão e irmã, ele garante que essa autoridade ela faz com que absolutamente nada lhe cause dano. Amado irmão e irmã, Jesus, ele mostra que há uma batalha, sim, porque lá em Gênesis Deus disse que vai haver uma batalha, uma inimizade, que um vai querer pisar na cabeça e o outro vai querer abocanhar o calcanhar. Então, como eu falei, você tem que se posicionar. Não adianta só ficar em cima do muro, porque o muro já é da serpente. É necessário que a pessoa ela deseje lutar. Ela precisa lutar. E a Bíblia diz, olha, tem que pisar na cabeça da serpente. Tem que agir na frente, tem que ir para a luta e já pisar na cabeça da serpente. Não pode esperar ela abocanhar o calcanhar. Não, a pessoa ela precisa entender que a partir do momento que ela entrega a vida ao Senhor Jesus, acredita no nome de Jesus, na palavra, ela recebe uma autoridade através do Espírito Santo. Está escrito em Atos: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então essa autoridade ela vem através do Espírito Santo. Então a pessoa sabendo que se ela não agir, isso não garante paz. Se ela não agir contra o mal, ela tem que se posicionar. Ela precisa entender isso. Ela tem que guerrear. Então ela pisa na cabeça de Satanás, da serpente. Os discípulos, como que isso acontece? Os discípulos, eles oravam. Eles oravam em o nome do Senhor Jesus. Então a pessoa, ela está em oração, combatendo o mal. E isso faz com que o poder do inimigo não cause dano. A pessoa, ela está protegida e Deus fala que vai pisar e não vai acontecer nada. Amado irmão e irmã, a estratégia de Satanás foi revelada nessa palavra de Gênesis. Ele quer abocanhar, ele quer dar o bote na sua fraqueza, na sua debilidade. Talvez eu esteja pregando para uma pessoa que ela tem uma fraqueza, e isso tem sido uma brecha para Satanás, tem sido um calcanhar de Aquiles, e ela precisa primeiramente falar com Deus, falar com Jesus, como o apóstolo Paulo falou. Porque se você tem uma fraqueza, é lá que o diabo vai agir. Como eu disse aqui, ele não conhece o coração, mas ele sabe, pela maneira que a pessoa vive, ele sabe aonde é a fraqueza, aonde é a área desprotegida. Você está entendendo? Eu não sei qual a sua fraqueza, eu não sei qual a sua área desprotegida. Talvez você
tenha problemas com bebidas, com álcool, talvez com dinheiro, e toda vez que pega em dinheiro vai para o jogo, vai para as drogas, vai para a prostituição, e aquilo se torna uma fraqueza, um calcanhar de Aquiles. Pois é, se você não resolver isso, é lá que Satanás vai abocanhar. É lá que Satanás vai te ferir. Se você não resolver essa situação, se você sabe aonde é a sua fraqueza, primeiramente, fazer uma autoanálise, identificar onde é essa fraqueza, qual área da sua vida que está desprotegida. E se você identificou, talvez você vai ver esse vídeo depois, mas se tem uma área da sua vida que está sendo uma brecha, que você tem uma fraqueza, que está desprotegido, você sabe que isso que você está cometendo está dando uma brecha para Satanás. Eu vou dizer para você certamente, Satanás vai abocanhar exatamente aí. É aí que ele vai dar o bote, se é que não já deu. E eu estou aqui para trazer essa mensagem de alerta para você que tem uma brecha na sua vida. Cuidado, porque a flecha do arqueiro, a flecha envenenada do arqueiro, como diz a mitologia grega, atingiu exatamente no calcanhar de Aquiles, exatamente no lugar onde não mergulhou, exatamente na sua fraqueza. A Bíblia diz que um rei foi para a guerra, até se disfarçou, mas a Bíblia diz que um arqueiro, ele entesou o arco e soltou a flecha. A Bíblia diz que foi ao acaso, e a flecha conseguiu entrar exatamente na brecha da armadura. Amado irmão e irmã, essa é uma mensagem de libertação, de batalha espiritual. Satanás não gostou nadinha que o Espírito Santo trouxesse ali na igreja essa mensagem. Muitos não conseguiram vir, não conseguiram ouvir, mas eu estou aqui. Amanhã eu tenho muito trabalho para fazer, então eu nem jantei ainda. Estou aqui trazendo essa mensagem para que aonde chegar essa transmissão, talvez você vai ver depois, saiba que Deus está dando um alerta para que você possa vencer essa batalha, para que você se adiante e consiga vencer o inimigo. Você consiga pisar na cabeça da serpente, usar da autoridade do nome do Senhor Jesus com intrepidez e conseguir vencer. E isso não é uma vez só, mas essa batalha é enquanto vida tivermos, iremos ali batalhar, pisar na cabeça da serpente, usar da autoridade, mas diante de Jesus, confessando os nossos erros, nossos pecados e mostrando para Deus aonde temos fraquezas, e com certeza o Espírito Santo irá nos assistir. O próprio Jesus disse para Paulo que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, fazendo com que a pessoa ela seja forte e vença aquela situação. Amados irmãos e irmãs, eu quero orar por você, orar pela sua vida, pela sua casa, e que o Espírito Santo possa fazer com que o entendimento dessa mensagem ela fique no teu espírito, tá bom?
Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa revelação e eu peço ao Senhor, meu Pai, que essa mensagem ela possa ir em direção àquele homem, àquela mulher que está em meio a uma batalha espiritual. Que Deus possa orientá-lo, abençoá-lo, fortalecê-lo. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa ela seja protegida, ela seja edificada, abençoada e que ela possa exercer a autoridade do nome de Jesus contra toda a força do mal, contra todo o poder do inimigo. Pai querido e Pai amado, eu oro pela proteção dessa família, dessa pessoa que me ouve pela rádio ou me vê nesse instante, que a proteção do Senhor, que a autoridade do nome de Jesus te dê vitória. Eu entrego todos em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, e você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, eu encerro aqui a minha participação, mas a rádio primícias.com ela funciona 24 horas. Eu quero fazer um convite para você que mora aqui nesse bairro, próximo ao bairro onde a igreja está situada. Nós estamos na rua Ponto Chique 336, o bairro é Vila Garcia. Nós temos ali uma reunião especial no domingo às 8 horas da manhã com uma palavra, sempre com uma palavra revelada, uma palavra com unção forte que você consegue entender o que precisa ser feito. É uma mensagem diretiva todo domingo para o seu coração. E você, independente da sua religião, é o meu convidado especial. Seja você católico, espírita, evangélico, eu quero fazer um convite especial para você e para toda a sua família para estar conosco nesse próximo domingo e receber uma oração forte e uma palavra abençoada, tá bom? Eu sou o pastor Alessandro, muito prazer, sou pastor da Igreja Cristã Templo do Espírito Santo e eu agradeço por esses minutos que você parou para ouvir a palavra do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, um forte abraço, uma ótima noite e uma semana abençoada. Fiquem com Deus, tchau, tchau.